Semana passada nós terminamos o capítulo 4 e nós vimos no capítulo 1 ao 4, Paulo está lidando com o pecado da desunião daquela igreja. A igreja de Corinto estava completamente dividida em grupinhos, um falando que é de Paulo, outro falando que é de Apolo, e Paulo está dizendo: olha, vocês estão loucos, vocês estão esquecendo da centralidade da cruz, que nos torna uns no nosso Senhor Jesus. E Paulo vai lidar então os 4 primeiros capítulos sobre a questão da unidade da igreja de Corinto. Nós terminamos essa sessão semana passada. Capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo vai lidar com um segundo problema na igreja de Corinto, que eram problemas relacionais, especialmente a questão de pecados sexuais, de pecados no capítulo 6, de levar irmãos ao tribunal para processar irmãos dentro da igreja. E Paulo está lidando com isso de novo, com base sempre no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Nessa manhã, pela providência de Deus, nós vamos ler o capítulo 5 todo, verso 1 ao 13. E é um capítulo que eu não planejei, como eu falei semana passada, mas que fala especificamente sobre a Páscoa. E o título do sermão que resume a nossa reflexão nessa passagem é A Disciplina da Páscoa. Leiamos, eu vou ler o capítulo 5, vocês acompanhem. Após a leitura, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. E todos que concordam e creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. 1 Coríntios 5 diz assim: de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, e imoralidade do tipo que nem mesmo entre os pagãos se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai, e estáis cheios de arrogância. Não devíeis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, eu estou presente em espírito, e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus, eu estando convosco em espírito, junto com o poder de nosso Senhor Jesus, entregai este homem a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O vosso orgulho não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removam o fermento velho, para que sejais massa nova, sem o fermento, assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Eu já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Mas eu não estava me referindo aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Porque o que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Expulsai este imoral do vosso meio. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, estamos diante da sua santa, perfeita e infalível palavra, inspirada pelo seu Espírito, para a igreja de Corinto e para todas as igrejas, de todas as eras, em todos os lugares, na qual, pela sua graça, nós estamos e somos chamados pelo seu nome. Rogamos que o seu Espírito, que falou através de Paulo, fale conosco pelo texto sagrado inspirado, e nos conceda a sua luz, para que possamos entender o seu texto de forma clara. Nos conceda a santificação das nossas afeições, para que possamos amar a sua palavra e a ti mesmo, ó Deus, e odiarmos o pecado condenado aqui pela sua palavra, e conceda o seu sobre excelente poder a nossas mãos e a nossa vontade, para que não sejamos ouvintes negligentes da sua palavra, mas poderosos praticantes. Que a sua palavra nos renove, nos exorte, nos console, nos corrija, converta pecadores
e edifique a sua igreja. Tudo isso não por nós, mas para a sua glória em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos celebrando, o Ocidente todo está celebrando a Páscoa de alguma forma nesse dia, e nós conseguimos romantizar ao absurdo a celebração dessa antiga festa judaica que os judeus celebravam a Páscoa. Nós fizemos de tudo possível para romantizá-la. A gente coloca um caminhão de chocolate, a gente coloca a figura do coelho, que é fofinho, que é bonitinho, entre aspas, inofensivo, branquinho ali, simbolizando toda essa leveza, essa romantização dessa festa judaico-cristã, que é a Páscoa, e isso a nível cultural. Mas irmãos, no nível bíblico, a Páscoa ela não é boazinha, ela não é romântica, ela não é um prazer, um deleite, no sentido de nós comermos chocolate, reunirmos, comermos churrasco, alguma coisa nesse sentido, mas ela é um evento absurdamente terrível. O nosso irmão Tiago leu no culto hoje, Êxodo 12, que foi a instituição da Páscoa. Se você se colocar como se você estivesse como um judeu, israelita, naquele momento da instituição da Páscoa, você estaria no mínimo completamente perturbado. A terra que você cresceu, nasceu, viveu e trabalhava, que era o Egito, estava em absoluto caos, estava virado de ponta cabeça. 10 pragas estavam assolando o Egito. A 9ª praga, que acabou de ser derramada, era a praga das trevas. O Egito ficou no escuro, completamente em trevas, por 3 dias. Não havia vegetação, não havia vida, não havia cidade, estava tudo um entulho, um caos de destruição, porque Deus estava vindo em juízo contra os egípcios, e isso é justo e bom. Então a última praga, Deus enviaria o anjo destruidor, e ele passaria em cima da terra do Egito, e mataria os primogênitos daquele lugar. E o ponto é que Deus estava mostrando em cada praga que os deuses do Egito não são nada. Cada praga era para mostrar que aquele Deus que eles adoravam, o rio Nilo, Deus fere o rio Nilo vira sangue. É como se o Deus do Nilo tivesse sido ferido de morte. E todas as pragas do Egito estavam ali mostrando que a idolatria dos egípcios não era nada, não existia. Era apenas uma ridicularização, uma paródia do Deus verdadeiro. E Yahvé, o Deus de Israel, estava lutando contra essa idolatria deles. E o último Deus, que era o próprio faraó no trono, e em sucessão o seu filho seria ali morto. Então o primogênito do faraó, ao ser morto, seria basicamente o último Deus a ser destruído. No panteão egípcio, Amon-Ra, o Deus do sol, havia sido morto, entre aspas, por Yahvé, na 9ª praga, ao tudo ficar escuro por 3 dias. Deus está mostrando que os deuses que a gente inventa com a nossa cabeça não passam de um nada. E antes disso, Deus fala para o seu povo: olha, peguem um animalzinho, matem ele. Gente, esse animalzinho era o pet de antigamente dos israelitas. Era uma ovelhinha ou um cordeirinho, depende da família, que você convivia com aquele animalzinho. As crianças pegavam um amor por aquele animalzinho. O pai e a mãe cuidavam daquele animalzinho para que ele crescesse. Havia uma relação de amor entre a família e aquele animalzinho. Não poderia ser diferente. Não poderia ser um sacrifício sem um envolvimento relacional e emocional ali. Então cada família precisava pegar o seu animalzinho, degolar, pegar o sangue, passar no umbral da porta, porque naquela noite a casa que não tivesse sangue na porta, o primogênito morreria. Isso era justo diante de Deus, que é dono da vida e da morte. Os israelitas então preparavam, Moisés falou assim: olha, celebrem a Páscoa como uma festa, mas vocês vão celebrar já prontos para partir. A Páscoa é para você celebrar pronto para partir. Vocês vão comer ervas amargas, porque embora haja uma felicidade nesse evento, vocês vão ter essa amargura para lembrarem da escravidão do Egito, e vocês vão comer às pressas, porque logo pela manhã vocês vão sair dessa terra, o mar vai se abrir. Então, irmãos, toda vez que Deus age na história do Antigo Testamento até Cristo, os seus atos de redenção, preste atenção, quando Ele salva alguém, sempre no mesmo ato,
ele traz julgamento sobre um outro que não se arrepende. O dilúvio, no mesmo ato que Deus salva Noé e sua família, ele mata toda a humanidade. Israel no Egito, no mesmo ato que Deus abre o mar e salva Israel, o mesmo mar engole Faraó e os egípcios como um julgamento de Deus sobre eles. E é assim em toda a história, até que em Cristo Jesus nosso Senhor, no ato de Deus matar o seu Filho e condenar o seu Filho na cruz, nós que cremos nele, recebemos redenção, justiça, vida eterna e todas as coisas que nos levam à vida, como diz os apóstolos para nós. E na noite em que Jesus se coloca como o cumprimento da Páscoa, também não era uma coisa festiva. Judas, um dos 12, o trai. E nós conhecemos toda a narrativa da crucificação, Jesus sendo moído até o último, fisicamente pelos homens, e espiritualmente recebendo a ira de Deus em nosso lugar. Era meio-dia, enquanto Cristo estava na cruz, trevas cobriram aquela terra da Palestina, e Cristo ficou ali, sofrendo a nossa punição. Então vejam, a nona praga, trevas, Cristo na cruz, recebendo todas as pragas de Deus, toda a maldição de Deus sobre ele, trevas de novo. A última praga, a morte dos primogênitos do Egito, Jesus se identifica com os egípcios, com nós pagãos, e como primogênito de Deus, ele morre por nós. E ele cumpre, portanto, a Páscoa. E todos os domingos e todos os dias nós celebramos com alegria e contrição e quebrantamento a Páscoa, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E além do mais, além de todo esse cenário absolutamente solene, sério, de julgamento e redenção de Deus, o texto diante de nós vai ainda aprofundar esse comprometimento da Páscoa, colocando a Páscoa num contexto de disciplina da igreja. Então, quando a gente vai celebrar a Páscoa, ninguém no mundo vai pensar, ok, deve haver disciplina na igreja. A gente vai pensar em 1 milhão de coisas antes de pensar nisso. Mas Paulo, ao tratar da disciplina na igreja e de pecado não arrependido da igreja, ele vai colocar isso na perspectiva da Páscoa. Por quê? Nós vamos ver 3 coisas nesse texto nessa manhã. Capítulo 5, verso 1 ao 5. Paulo vai mostrar que a disciplina da Páscoa, ela não tolera pecados não arrependidos. Olha o que está acontecendo aqui, verso 1. De fato, ouve-se que a imoralidade, porneia, prostituição sexual, pecado sexual entre vós, ou seja, é algo público, é algo que se ouve, é algo que chegou até os ouvidos de Paulo lá em Éfeso, enquanto ele escreve essa carta. É algo que está todo mundo sabendo, não só na igreja, mas na sociedade. Todo mundo sabia que naquela comunidade de Corinto havia um rapaz que estava dormindo com a madrasta, enquanto o pai ainda era vivo. E Paulo vai dizer, olha, imoralidade tal que nem mesmo entre os pagãos ouve. Irmãos, a imoralidade do Império Romano, ela era total. A homossexualidade era mais escrachada e mais normal do que é hoje, por exemplo. Era normal a fornicação, era normal as relações homossexuais, era normal o adultério, mas tudo tem um limite. Mesmo entre pessoas que não temem em nenhum momento a Deus, há um limite. O incesto não era permitido. Então, se diante do Império Romano, você como um romano pagão, tivesse tendo um relacionamento incestuoso com a sua madrasta, por exemplo, o que o imperador romano faria? Você seria condenado e você seria exilado para uma ilha de pessoas exiladas. Ou seja, você não seria nem preso numa cadeia romana. Você seria expulso para uma ilha distante. Ou seja, você é uma pessoa tão vil, tão imunda, tão perturbada, tão desassociada de qualquer humanidade, que você não pode viver em comunidade, mesmo uma comunidade
dada ao pecado como era o Império Romano. Então o romano, pagão, ímpio, imoral, do jeito que ele é, ele olha para o incestuoso e diz: olha, sai daqui, vai lá na ilha de Patmos, igual João foi lá nos exilados, né? Você vai ser expulso, excomungado da comunidade, da sociedade romana. E a igreja de Corinto, ela estava aceitando isso e se alegrando com isso. E vejam, todo esse capítulo 5 de 1 Coríntios, ele é mergulhado no Antigo Testamento. Mesmo Paulo colocando a vergonha toda, comparando com a sociedade romana, ele está baseado no Antigo Testamento. Por exemplo, Levítico 18:8, Moisés fala assim: olha, não vejam a nudez da mulher do seu pai. E nos versículos ao redor, quando se fala de mãe, usa o termo mãe. Só que quando se fala de madrasta, usa a expressão mulher do seu pai. É por isso que a gente fala aqui com toda certeza absoluta que era a madrasta desse rapaz aqui. E normalmente, gente, quando um homem perdia a esposa, a pessoa que ele se casava, a menina que ele se casava, normalmente era muito mais nova que ele. Então era muito comum um cara bem mais velho se casar com uma menina de 15, 16, 17, 18 anos. E às vezes a menina que ele se casava era da mesma idade ou até mesmo mais nova que os filhos do cara. Então, sei lá, se o homem teve filho com 20 anos e está com 40 anos, ficou viúvo, e se casasse com uma menina de 18 anos, que era normal, ele poderia ter um filho de 20 anos, que era mais velho do que a sua nova esposa. Mas isso nem no Império Romano era desculpa para o rapaz dormir com a madrasta, no caso aqui. Deuteronômio 27, por exemplo: metade de Israel está no Monte Gerizim pronunciando as bênçãos, metade no Monte Ebal. E lá em Deuteronômio 27, uma das maldições é: maldito todo aquele que se deita com a mulher do seu pai, porque isso é uma abominação diante de Deus. Você está vergonhando o seu pai de forma máxima. Então, em vez de honrar o seu pai, você está trazendo a máxima vergonha sobre ele. Então, esse pecado em grego da porneia, dessa imoralidade sexual, de um rapaz dormir com a madrasta, estava acontecendo na igreja de Corinto. Só que o pior não é isso. O pior não é um rapaz dormindo com a madrasta na igreja. Isso pode acontecer com qualquer igreja. Pode acontecer coisa pior em qualquer igreja. O pior da situação é o verso 2. Verso 2 diz assim: estáis cheios de arrogância, de orgulho, de vanglória. Estavam exacerbados diante desse acontecimento. E o contrário, Paulo vai dizer: não devias, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso. Então o oposto de lamentar é essa vanglória. Estavam se alegrando com o que estava acontecendo aqui. Por quê? 3 motivos. Primeiro é um motivo teológico. A igreja de Corinto estava enfatizando tanto as bênçãos que eles estavam vivendo. E aí, de novo, repito todo domingo: a nova criação, o fim dos tempos, começa com Jesus, e nós vivemos já a nova criação inaugurada. Mas a antiga era má ainda continua, nós ainda somos pecadores, e esse reino de Deus que Jesus inaugura, ele só vai consumar no fim dos tempos, quando ele voltar. E eles estão enfatizando tanto essa questão de nós já vivermos a presença final de Deus, ao reino de Deus, a ressurreição espiritual, que eles estavam dizendo: olha, nós não temos mais que julgar ninguém no nosso meio, nós podemos viver do jeito que a gente quiser, porque a gente já passou pelo julgamento, nós já somos novas criaturas, nós já participamos do mundo vindouro, portanto, o que a gente fizer não tem a menor importância. Segundo motivo, eles estavam com uma mentalidade pagã. Do capítulo 1 ao 4 se traduzia em divisão, e no capítulo 5, o que os pagãos falavam? A matéria, o corpo, não tem valor nenhum. Portanto, o que você faz com o seu corpo não tem a menor importância. Não importa se você se dá às drogas, ao sexo, se você se mutila, não importa. Esse corpo aqui, para os gregos, ele é a prisão da alma, ele é uma coisa ruim. Ele vai ficar na sepultura. É a sua alma que importa.
Então, para o rapaz dormir com a madrasta, quem está falando com o corpo dele não interessa, não importa, é a vida dele, eu não vou julgar. Em terceiro lugar, desde os pais da igreja, João Crisóstomo, que é um dos grandes comentaristas dos primeiros séculos, até hoje, a maioria dos comentaristas desse texto entende que um motivo social justifica essa atitude deles aqui. Em que sentido? Esse rapaz, muito provavelmente, posso dizer assim com quase certeza, era alguém de destaque na sociedade. Era alguém que tinha dinheiro, que tinha status, que tinha uma posição. Era alguém que você não poderia simplesmente chegar e repreender simplesmente, senão você teria inúmeras consequências na sua vida. Era alguém que você queria manter relações, contato com aquela pessoa. É uma pessoa de influência, é uma pessoa que tinha um pai abastado, que conseguiu casar de novo e que estava ali dormindo com a mulher do seu pai. Então a igreja de Corinto, quando se reunia, todo mundo sabia que aquela peste daquela praga daquele rapaz estava ali, e todo mundo estava abraçando eles. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, como você é uma bênção na nossa vida. Olha como esse rapaz está abençoando a nossa comunidade, olha como ele contribui, olha como ele sustenta a comunidade de Corinto. O que ele faz com o corpo dele não interessa, ele dorme com a madrasta, e daí? Todo mundo tem os seus pecados, todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Eles estavam se orgulhando disso. Esse é o pior cenário, é a pior coisa aqui de 1 Coríntios 5. Verso 3: embora esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Meus irmãos e irmãs, esse começo de 1 Coríntios 5 é paralelo com Josué 7. Josué 7, Deus fala: não tomem despojo de Jericó. Acã, um israelita dentre 1 milhão de israelitas que tinha, alguns vão dizer que tinha 5 milhões de israelitas quando saiu do Egito, foi lá em Jericó, pega o que não é dele e esconde. O que Deus faz? Deus começa a disciplinar com morte o povo de Deus, até que se achou esse sujeito, Acã, e ele foi morto e toda a sua família por causa do seu pecado. É o princípio da solidariedade, é o princípio da comunidade. Se um peca, todos estamos pecando. E se a igreja, ela permite o pecado em seu seio, em sua membresia, é a igreja toda que estava participando desse pecado. Então, quando Corinto dizia: não tem problema dormir com a madrasta, é como se toda a comunidade estivesse incestuosa e em imoralidade sexual, porque de fato estava. Um representa todos, todos representam um. E Paulo está dizendo: olha, vocês precisam expulsar esse rapaz do nosso meio. E o verso 5 ele vai dizer, verso 4: quando vos reunirdes em nome do nosso Senhor Jesus. E aqui que é o paralelo de Deuteronômio de novo. Lá em Deuteronômio 19, quando aconteceria a disciplina de morte na comunidade, o texto diz assim: olha, quando alguém pecar, reúnam a comunidade de israelitas, que no original é a igreja de Israel, na presença de Yahvé, ou na presença do Senhor, e vocês vão apedrejar essa pessoa até a morte. Ok? O que Paulo está dizendo aqui é que esse Yahvé, esse Deus, esse Senhor, é o próprio Jesus, e que o novo Israel é a igreja. E qual que é o paralelo então? O paralelo é o seguinte: no antigo Israel, o antigo povo de Deus, a antiga igreja do Antigo Testamento, a disciplina ela era física. Você pecava, você morria, dependendo da gravidade do pecado. Nem todo pecado você morria, mas assim, os mais crassos você era apedrejado no meio de Israel. Agora, no Novo Testamento, na nova criação, a disciplina ela é pior, porque ela é espiritual, ela é mais forte, ela é mais terrível. Ela não é mais suave, mais leve, ela é mais aprofundada. Por quê? Quando alguém peca e não se arrepende,
nós excomungamos da igreja, da membresia da igreja. O que quer dizer isso? E aí o pessoal todo, tem um pessoal louco no meio cristão reformado, que quer aplicar o Antigo Testamento como era agora na sociedade. Então eles querem pegar pessoas que pecam, homossexuais, e apedrejar. Pessoas assim não entendem nada de disciplina, nem de igreja, nem de Novo Testamento. Porque agora a disciplina, ela acontece na comunidade da igreja, não fora. Paulo fala, nós não vamos julgar os de fora, explicitamente aqui no final desse capítulo. Ele vai dizer, nós precisamos julgar os que é de dentro. E ao julgar o que é de dentro, a igreja, quando ela fala, você não pertence mais à nossa comunidade, porque você não está vivendo de acordo com o Evangelho. O que isso significa? Verso 5: entregar esse homem a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Conseguiram perceber a gravidade disso? Então, se você é um israelita no Antigo Testamento e você fosse morto apedrejado, não significava que você iria para o inferno. Você poderia ser salvo, mas você precisa ser eliminado do meio do povo de Deus, ou pela morte, ou você era excomungado de uma cidade de refúgio, você era afastado da comunidade. Só que na nova aliança, o compromisso agora é absoluto. Quando você é excomungado de qualquer igreja saudável e bíblica, você está entregue ao diabo. Você está fora da atmosfera do Espírito. Você está fora do cuidado de Deus. E você está dentro da dimensão do diabo. E você está entregue para o diabo te mastigar, te cuspir e te pisar ilimitadamente. Paulo fala, façam isso. E o propósito disso, meus irmãos e irmãs, é amor. O propósito disso e a definição disso e o fundamento e a causa disso é amor. Quando você tem uma definição deturpada de amor, você olha para isso e fala, que anti-amor é isso? Que falta de amor é isso? Mas biblicamente falando, nós amamos a Deus primeiro, e a sua glória, a sua santidade, a sua justiça, e sem isso não tem como amar. Por quê? O oposto é afirmar o pecado desse indivíduo, e ele vai para o inferno, ele vai destruir a vida dele. Isso não é amor, isso é complacência ao pecado. O que é o amor então? Eu quero que você saia do seu pecado, eu quero que você se liberte dessa situação absurda de miséria e de pecado, e para isso eu vou te dar um choque, eu vou mostrar que a comunidade não te vê como cristão, talvez você acorda na vida. Então, como que acontece a disciplina na igreja? Mateus 18. E a disciplina acontece o tempo todo na igreja. Às vezes, a maioria das vezes, você mesmo se disciplina ao ser confrontado com a Bíblia. Mas o que Mateus 18 diz? Se alguém pecar contra você, você exorta em amor aquele irmão. E se aquele irmão se arrepender, a disciplina aconteceu ali. E glória a Deus, você vai acompanhar aquela pessoa para ver se ela se arrependeu mesmo. E aconteceu ali. Essa é a disciplina que acontece cotidianamente na igreja. O que Jesus fala? Se essa pessoa que pecou não se arrependeu, ela continua no seu pecado, ela não quer se arrepender. Esse é o ponto, ela não quer ser tratada. Você chama mais outras pessoas maduras da igreja e exorta aquela pessoa com mais pessoas, com mais testemunhas. Se ela se arrepender ali, a disciplina aconteceu, glória a Deus por isso. Ela vai ser acompanhada para tratar e cuidar da alma dela. Agora, se ela não se arrependeu, você vai chamar a igreja toda, publicamente, em assembleia, em nome do Senhor Jesus, na presença do Cristo ressuscitado, e a igreja toda vai dizer: olha, meu querido, meu amado, você está em pecado. O texto bíblico é claro, você está dormindo com a sua madrasta. Se aquela pessoa se converter, a disciplina aconteceu de novo, a pessoa continua na igreja. Se aquela pessoa não se arrepender, Jesus fala assim: considerem ela uma pagã, uma gentil e um publicano. Ou seja, a igreja agora não vai dar um testemunho público que você é cristão.
você está vivendo em desarmonia com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Isso é disciplina. Só que o ponto aqui em Corinto já passou de todos os limites, já passou do tete a tete, do mano a mano, já passou de chamar para a igreja, porque toda a igreja já sabia daquilo, estava conivente com aquilo. Ou seja, todos os processos de disciplina já foram quebrados. Paulo fala assim: olha, já apliquem a disciplina cirúrgica, excluam esse câncer do vosso meio. Não é mais para falar, para exortar, não, já é público. A cidade de Corinto sabia dessa blasfêmia toda aí. Eliminem esse sujeito do vosso meio. Então a disciplina da Páscoa, o amor de Cristo, que é o maior amor que pode existir e ser manifesto, não tolera pecado não arrependido na comunidade. Segundo lugar, versos 6 ao 8, diz assim: o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removam o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato vocês já são. Então o que Paulo está dizendo é, com base em 1 Coríntios 4, que a gente viu semana passada, de que a igreja é o templo do Espírito. No Antigo Testamento o que acontecia? Quando o templo era corrompido, por exemplo, Josias, o rei Ezequias, alguns profetas, Esdras e Neemias, o templo estava corrompido. O que eles faziam? Primeiro eles purificavam o templo e depois celebravam a Páscoa. Qual que é o movimento de Paulo aqui? Primeiro vocês se limpem, se purifiquem a igreja e depois celebrem a Páscoa, celebrem o culto. Porque um pouquinho de fermento, vocês sabem, faz com que toda a massa cresça. Um pouco de pecado destrói a igreja toda. Pecado não arrependido no caso, porque pecado todos nós temos. Mas pecado que você fala, não, eu quero e eu não quero abrir mão. E vejam, tanto no sentido do rapaz pecando, um indivíduo pecando, ele vai destruir a igreja toda, quanto a própria igreja no pecado de orgulho, em não disciplinar esse rapaz, se destruiria. A imagem aqui é o seguinte: se nós tolerarmos pecado não arrependido em nosso seio, em nosso meio, esse pecado ele não vai ficar parado. O pecado que você está cometendo e de você não está se arrependendo não vai ficar escondido. Ele vai crescer, crescer e crescer. E se Deus não nos dá arrependimento enquanto igreja, nós vamos deixar de ser igreja. O pecado vai tomar todos os membros da igreja e nós teremos uma comunidade religiosa ímpia, vazia, como um galho seco. Essa é a imagem da Páscoa aqui. Verso 7 ainda: portanto, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado. Então existe um poder santificador na Páscoa. A disciplina da Páscoa, ela santifica a igreja toda. Verso 8: portanto, celebramos a festa, não com o fermento velho, que é o fermento da maldade e da corrupção, mas com pães sem fermento, que é a sinceridade e a verdade. Irmãos, a vida cristã, a sua vida enquanto cristão, é uma festa. E a nossa festa, ela encontra o seu clímax quando a gente se reúne no domingo pela manhã e em culto nós celebramos a Páscoa. Todos os domingos nós celebramos a festa. Só que reparem, não pensem em festa nos termos mundanos. Onde a festa, necessariamente há alegria. Festa envolve um ajuntamento de pessoas celebrando alguma coisa. E onde há alegria, não existe pecado não arrependido. Okay? Todas as festas do mundo que celebram o pecado é uma paródia da festa que é o culto a Deus. No final, as pessoas estão vazias, bêbadas numa sarjeta, podres. Ou se não está nesse nível, não aconteceu nada na vida dela, ela apenas dançou e celebrou alguma coisa momentânea,
ela volta para a miséria que ela vai dar depois. Agora, a festa cristã não envolve o pecado. O pecado é aquilo que estraga a festa. Ele fala: celebremos, portanto, a festa da Páscoa, sem o fermento da maldade e da corrupção, mas com o pão sem fermento da sinceridade. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos ser sinceros e verdadeiros. Por quê? Não existe super crente, não existe pastor, super pastor. Todos nós somos igualmente pecadores e igualmente suscetíveis a todos os pecados que existem. Nós precisamos quebrar essa religiosidade farisaica e falsa que nós frequentemente nos caímos, de achar: não, eu não vou me confessar para o meu irmão porque ele é melhor do que eu, ele vai me julgar. Se você se confessar para alguém e essa pessoa for orgulhosa e se achar melhor que você, podem falar comigo, porque essa pessoa vai ser disciplinada mais do que você, porque ela está em mais pecado do que você. Então, se você vir até mim e dizer: William, eu pequei em tal área, eu digo: não acredito que você fez uma coisa dessa. Eu estou mostrando que eu sou mais cego. Deus deu a graça para você que viu o seu pecado, e eu estou tomado de pecado, por assim dizer. Eu estou inundado de pecado ao ponto de eu achar que eu não tenho pecado, ou que eu não vou cair no pecado que você caiu. Essa é a mentira das mentiras e o engano dos enganos. A festa da Páscoa, ela santifica a igreja, e para isso é necessário que nós sejamos sinceros e verdadeiros. A cruz nos coloca nus, quebra o nosso orgulho, revela quem nós somos e nos coloca numa comunidade de pecadores como nós, para nós festejarmos a alegria da redenção em meio à santificação que é a Páscoa. Terceiro lugar, verso 9 ao 13, a disciplina da Páscoa, que não tolera pecado, verso 1 ao 5, que santifica a igreja, verso 6 ao 8, ela é apenas para verdadeiros cristãos. Olha o que Paulo vai dizer: eu já vos escrevi por carta. Então Paulo escreveu uma carta pequena antes dessa que se perdeu, o Espírito não preservou porque não era inspirada, e ele já tinha escrito o seguinte nessa carta: olha, não se associem com pessoas imorais. Ele está citando a carta anterior aqui. Não tenham comunhão, não façam uma sociedade com pessoas imorais. Aí que os coríntios fizeram: ok, imoral aqui é as pessoas deste mundo. Paulo vai dizer: não foi isso que eu quis dizer. Verso 10: eu não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões, idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Ou seja, nós nos associamos com as pessoas não cristãs, nós temos que ter amizade com pessoas não cristãs, nós trabalhamos com pessoas não cristãs, nós amamos pessoas não cristãs, evangelizamos elas, chamamos elas para comer em casa, chamamos ela para jantar no nosso lar, convidamos ela para a comunhão da nossa família. Todo mundo aqui tem parentes não cristãos, por assim dizer, e você vai talvez sair daqui e ter um almoço com eles, talvez. Paulo está dizendo: isso é normal, isso é o natural. Eu não falei para vocês fazerem, pelo contrário, seria necessário que vocês saíssem do mundo, porque não é possível o cristão não se relacionar com o cristão, com o não cristão, perdão. E aí os mosteiros do século 6 em diante caem por terra aqui. Não é para você criar um mosteiro longe e sair do mundo, não, é para a igreja ser sal do mundo, luz deste mundo, é para brilhar a luz de Cristo nas trevas deste mundo. O que Paulo quis dizer então, verso 11? Mas agora, eu vou deixar claro isso, Coríntios: eu vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem comer. Então aquele que se diz cristão e vive como um demônio, como um ímpio, ele é pior do que o ímpio.
Porque você vai ter associação com o ímpio, normal, tranquilo, sem peso na consciência. Agora, com aquela pessoa que diz: eu sou cristão e eu posso dormir com a minha madrasta, Paulo vai dizer: nem comam com ele. Ele precisa cair em si e dizer, olha, e se arrepender e ter consciência de que ele não é um cristão convertido. E para isso a igreja não pode afirmar a vida pecaminosa dele. O que é disciplina hoje em dia, irmãos? A disciplina no meio evangélico é uma das coisas mais ridículas da história do cristianismo. O que é disciplina? O pastor aqui, o anjo intocável, ficou sabendo que a irmãzinha lá, o irmãozinho lá pecou, dormiu com o namoradinho, roubou, fez alguma coisa, normalmente é pecado sexual, né? Você vai parar de tocar aqui, você vai ficar de banco, você não vai cantar mais no coral, você não vai mais vai ficar de banco no diaconato, e acabou aí. Isso não é disciplina, isso é uma abominação diante de Deus. Por quê? Não está cuidando daquela pessoa. Eu tenho pastoreado familiares da minha família, de outras igrejas que estão em pecado, não querem ficar em pecado, mas na igreja deles, a única coisa que o pastor falou é: fiquem de banco e calem a boca. Isso é um lobo em pele de cordeiro. Isso não é tratar do pecado da pessoa. A pessoa, ela quer se arrepender, ela não quer ficar em pecado, e aí o que ela faz? Cruza as pernas e é apenas envergonhada para não tocar. Isso é absurdamente ridículo. Isso não acontece na história da igreja. Isso é mais uma invenção gospel absurda. O que é disciplina na igreja? Disciplina na igreja é uma coisa que a gente faz com amor, com cuidado, com acompanhamento. Quer seja o pastor, quer seja qualquer membro da igreja para disciplinar. Disciplinem-se uns aos outros. E disciplinar dói, envolve arrependimento, envolve choro. Quando o pecado chega a nível de se tornar público na igreja, a igreja se humilha, chora junto com quem está chorando. A igreja toda cuida, abraça aquela pessoa, até aquela pessoa se livrar pela graça de Deus do seu pecado e viver em santidade diante de Deus. E isso exige trabalho, esforço, desgaste emocional, desgaste dos dois lados, porque o câncer, para ser removido, precisa de cirurgia, e a cirurgia dói, a recuperação dói, o processo todo é doloroso, mas essa é a beleza da Páscoa, que nos disciplina e não tolera o pecado, porque no final das contas isso é amor, porque o pecado é aquilo que nos destrói. Para encerrarmos, 3 aplicações práticas de cada um dos parágrafos do texto diante de nós. Primeira coisa, do verso 1 ao 5, primeira aplicação: considerem o peso que é ser membro de uma igreja local. Considerem o que é isso. Existe um peso, uma responsabilidade, um comprometimento total quando você diz assim: eu quero ser membro de uma igreja local, qualquer igreja que seja. Então, se você quer ser membro da nossa igreja pequena e fraca como nós somos, você está dizendo que você quer se comprometer com a nossa igreja e que você vai se colocar debaixo da disciplina do Evangelho, da disciplina da Páscoa, para você viver em sinceridade, verdade e santidade naquela igreja. Só que o oposto também é verdadeiro. Quando você diz: eu não quero ser membro de uma igreja, seja a igreja que for, você está dizendo: eu não sou cristão. Eu não quero saber da sua piedade, da sua moralidade, do que você fala com a boca. Eu não quero saber se você acorda e vai dormir falando que ama Jesus. Isso não importa se você não estiver ligado e comprometido à igreja local
que prega o Evangelho de Cristo, seja ela qual for, seja aqui, seja a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a Assembleia de Deus, não importa. Você precisa se comprometer com uma igreja bíblica. Caso contrário, você está dizendo que você é apenas uma multidão que vai até Jesus apenas para ganhar um pedaço de pão. Você é apenas alguém que está assistindo uma coisa, um culto. Você está, na verdade, espiritualmente falando, na atmosfera do diabo, fora da atmosfera do Espírito, que é a igreja. Eu não tenho responsabilidade pastoral sobre a sua vida, se você não é membro da igreja. A igreja não tem a menor responsabilidade espiritual com você. Você está simplesmente dado a sua própria vida. Vai viver sua vida. É isso que você está dizendo. Você não nasceu de novo. Não tem como você dizer eu amo a Cristo e você não fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e não ser cuidado pela igreja, e não cuidar da igreja também. Existe um peso e uma seriedade que nos nossos dias não existe. É tudo brincadeira. Alguém vai me disciplinar numa igreja, eu vou lá e mudo para outra igreja que ninguém me conhece. Irmãos, Deus não se deixa zombar. Você vai pulando de igreja em igreja para ser disciplinado, você viver em pecado. Adivinha o que você vai ter? Pecado e condenação final, porque você não é cristão. Considerem o peso de ser ou de não ser membro de uma igreja local. Segundo lugar, considerem o poder santificador da Páscoa. A Páscoa, ela não é doce. Lá em Êxodo 12 que nós lemos, os israelitas celebrariam a Páscoa assando aquele cordeiro pascal, mas junto com a alegria de comer aquele cordeiro pascal, eles comeriam ervas amargas, como já falei para vocês, e ficariam prontos para partir para o mar que se abriria diante deles. Ou seja, existe uma prontidão em meio a essa alegria, e existe uma tristeza de arrependimento em meio à nossa celebração do sacrifício de Cristo por nós. Mas irmãos, não se enganem, Cristo não apenas nos salva, Ele não apenas nos justifica, Ele não apenas nos adota na família de Deus, Ele não apenas transforma o nosso coração, mas das veias do Emanuel, da cruz de Jesus, flui a nossa santificação. Portanto, se não existe santificação progressiva, real na sua vida, você ainda não sabe o que é a Páscoa. Você não sabe o que Cristo fez por você, e você precisa se arrepender e crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus, que transforma a nossa vida. Não é apenas uma mensagem que você concorda, é uma mensagem que te transforma e te santifica por completo. Terceiro e último lugar, considerem a misericórdia de Deus. A palavra de Paulo aqui é duríssima, mas é misericordiosa. Por quê? Em 2 Coríntios, na segunda carta que Paulo escreve, um ano depois, muito provavelmente é esse rapaz que se arrepende dos seus pecados, e Paulo fala assim: olha, ele se arrependeu, eu não tenho nada contra ele, aceitem ele na membresia de novo e celebrem juntos a misericórdia de Deus. O propósito desse verme, desse jovem pecador aqui, ser entregue para ser mastigado pelo dragão, pelo diabo, é para ele cair em si, para ser salvo. O objetivo da disciplina nunca é excluir por excluir, é sempre ganhar e amar a pessoa. Então não importa qual pecado você esteja vivendo nessa manhã na sua vida, se você está dormindo com a sua madrasta, se você está tomado de pornografia, se você está descontente com o seu casamento, se você não consegue olhar para uma pessoa do sexo oposto sem adulterar com ela, se você deseja ser rico e portanto se você é um avarento e vive por dinheiro, ou se você vive falando mal dos outros, ou se vocês vivem em embriaguez, não importa o seu pecado,
Cristo, Ele chama todos: venham a mim, e aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Há poder no sangue de Cristo para lavar qualquer pecado. Eu terminei essa semana de ler um livro de um pai da igreja chamado Ambrósio. Ambrósio foi um mestre de Agostinho. Ambrósio era pastor lá em Milão, na Itália, e surge um grupo dentro da igreja da Itália, que são os novacianos, que vão dizer o seguinte: aquela pessoa que, diante da perseguição, nega Cristo, ela deve ser excomungada e nunca mais entrar na igreja. Ambrósio escreve um livro chamado Sobre o Arrependimento, e passagem bíblica após passagem bíblica, ele cita todas as passagens bíblicas pertinentes. Ele vai dizer, muito pelo contrário: se você chega ao ponto de cometer esse pecado, de negar a Cristo diante da morte, mas você se arrepender dele depois, Cristo te aceita, Ele perdoa esse seu pecado. E os novacianos, eles são os fariseus, eles são os hereges, eles que estão fora do corpo de Cristo, porque eles querem uma igreja sem pecado. É a mesma coisa com o seu pupilo Agostinho. Agostinho, quando vai debater com Pelágio, ele fala assim: não, nós somos bons, nós não temos pecados. O que Pelágio queria? Pelágio queria uma igreja impecável. Agostinho fala: não, é uma abominação de um demônio esse cara aí. Nós somos pecadores. A igreja é uma comunidade de imundos pecadores, que foram encontrados pela graça e misericórdia transformadora da Páscoa, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Portanto, venham a Cristo, se arrependam, creiam em Jesus, porque há vida para você, há liberdade do seu pecado, há poder para você vencer o pecado. E essa é o milagre do Evangelho, essa é a disciplina da Páscoa, que nos chama a uma festa, de um banquete da presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Tenha um momento breve de oração silenciosa, de confissão de pecado, de arrependimento. Corra para Cristo, e o nosso irmão Rafael vai estar orando, nos representando aí diante de Deus em confissão de pecado.